E aí eu vou rolando aqui, vamos ver se vai dar certo essa parte aqui que eu coloquei. Aí, ó, deu certo. Eu vou colocando as outras também, a gente vai falando. Final do Paulista, né? Foi a primeira que a gente falou aqui. A Água Santa venceu o Palmeiras ontem na Arena Barueri por 2-1. Segundo jogo no Allianz Parque, 4 da tarde nesse domingo. Anderson e Wilson. Bate pronto quase. E depois falem aí da sequência do Palmeiras, que tem estreia na Libertadores, inclusive quarta-feira contra o Bolívar. Vocês já falaram, mas só para ratificar, para a gente pegar mais fácil depois, né? Principalmente se o Renato fizer esse trabalho. Palmeiras e Água Santa. Quem vence a final do Paulistão? Palmeiras. Placar? 3-0 Palmeiras. 3-0 Palmeiras. Esse aí vai pro corte também, tá? O Renato vou mandar fazer um corte lá no canal, vai ficar mais fácil. Pra mim, Palmeiras campeão, 3-0 Palmeiras também. 3-0 Palmeiras. Eu vou colocar... pior que tem um bolão da família, se eu falar um placar agora aqui, enfim, mas eu tô mal no bolão, então eu vou arriscar. 2-0 Palmeiras. 2-0 Palmeiras. Acho que vai ser... Não vai ser aquela goleada assim, não. Acho que vai ser tranquilo, mas Palmeiras campeão. E olha lá se não ganhar, Palmeiras. Enfim. Próximo estadual foi o segundo que a gente disse. Flamengo e Fluminense no Rio de Janeiro, 2-0. Que era para ser chamado Campeonato Fluminense, não Campeonato Carioca, porque o Campeonato Carioca é só a cidade do Rio de Janeiro e o Campeonato Fluminense é o estado do Rio de Janeiro. Deveria chamar Campeonato Fluminense. 2-0 Flamengo no primeiro jogo. Vocês já falaram, mas ratificando aqui. Quem será o campeão estadual de 2023 no Rio? Flamengo ganha de 1-0. Vai começar o jogo, o Fluminense vai fazer 1-0. Vai pressionar pro segundo, que daria o título, e o Flamengo marca no contra-ataque 1-1. 1-1. Eu vou 2-1 Fluminense. 2-1 Fluminense de virada, mas o Flamengo vai ganhar. Mas pra mim vai ser um jogão. E os dois times também, outros dois que estão na Libertadores, né? Hoje são os melhores do Rio de Janeiro, assim, por muito. E também... Fluminense no grupo do River Plate, Flamengo num grupo teoricamente fácil, né, para avançar. E o cansaço também pode pegar bastante no jogo do final de semana, inclusive. Próximo estadual do Rio Grande do Sul que a gente falou. Grêmio e Caxias, primeiro jogo 1-1 do Estádio Centenário. Segundo jogo na Arena do Grêmio. E, bom, esse aí eu queria até começar falando, porque para mim... O Anderson falou o torcedor gremista beijar a pistola. Porra, esse aí me pegou, esse aí me quebrou aqui, Anderson. Não estava preparado, confesso eu que não estava preparado. Para mim, 3-1 Grêmio. 2-1 Grêmio. 2-0 pro Grêmio, um de Soares e um da lenda Cristaldo. Independente do resultado, o torcedor gremista vai beijar a pistola no final de semana. Pode ter certeza. Tá bom aí, o Grêmio campeão. Então, para nós, o Grêmio, que, como eu falei, tem o Brasileirão, a Copa do Brasil pela frente. O Caxias, eu não lembro se ele vai disputar a Série C. Ah, não, Série C, minto. Série C é só o Ipiranga, que tá do Rio Grande do Sul. Ipiranga, inclusive, que forçou muito a barra para cima do Grêmio na semifinal, não conseguiu chegar, mas uma ótima... Copa do Brasil também, né? Também. Vai pegar... Copa do Brasil contra o Botafogo, se não me engano. Eu acho que é Botafogo. Era pra ser Sergipe, né? Era pra ser Sergipe. Olha, Zé, Botafogo já... Tombense e Botafogo, dois times que já eram pra ter caído fora da Copa do Brasil. Depois procurem. Botafogo e Tombense. Próximo estadual, esse aí já me pega, hein? América Mineiro e Atlético, 3-2 para o Atlético Mineiro no primeiro jogo no Independência. Foi uma final muito boa mesmo. Hulk perdeu o pênalti, Cavicchioli acabou defendendo também. Mas no finalzinho, aos 52 minutos, se eu não me engano, fez o terceiro gol e tem a vantagem para a final. Mas para mim, um jogo muito em aberto. Esse aí eu vou opinar por último. Esse aí pega. 1-1. Galo campeão. Mas vai ser 1-1. Eu vou colocar 1-0 Atlético Mineiro. Vai bicar. O Galo vai bicar com o Hulk. O Galo vai bicar, né? Eu também acho que o Atlético vai levar essa depois desse primeiro jogo, mas vai ser 1-1. Vai ser 1-1, vai ser sofrido. Vamos ainda. Vamos ver o que vai acontecer. Boi Bandido tá pronto. E esse jogo aí vai ser quente, viu? Prevejo uns 2 expulsos,
Aquele jogo pegado mesmo. Vai ser 1-1 pegado. Esse vai. Esse. Eu não tenho dúvida que esse aí realmente vai ser um jogaço dessas finais estaduais, assim como o Flamengo e Fluminense, por reunir duas grandes forças. E América e Atlético hoje, para mim, são, como eu falei, são os dois melhores de Minas. Até Não só você. Tem uma grande diferença. Não só você pensar isso, a patrocinadora lá também pensa a mesma coisa que você. Exatamente, é a maior de Minas, né? Não à toa. Rapaz. Não, lógico, não é o tema também aqui, mas só para comentar. Que transferencinha casada do Ronaldo, hein? Com o Pesolano com o Valladolid, hein? Nossa. Não, virou um puxadinho do Valladolid, né? Tá virando uma bagunça isso aí, hein? Ô, Ronaldo, aí não, hein? Aí não. Próxima final de estadual, Paranaense. Pois é, não é o Coritiba que está na final, é o Cascavel. Perdeu de 2-1 do Atlético no primeiro jogo. O Atlético já faz aí, não sei se 2 ou 3 estaduais, que voltou a jogar com o time principal, largou mão de jogar só com o sub-20, como fazia, e agora tá com o time principal e tá engolindo todo mundo no Paraná. E para mim, assim, facilmente vence, para mim, 2-0 no segundo jogo, mais uma vez campeão. E o Atlético, né, não comentei, né, o Mineiro tá na Libertadores, vai no grupo do Atlético Paranaense, inclusive, e o América estreia na Sul-Americana também essa semana. Mas para vocês, Anderson, Wilson, o Atlético confirma a vitória tranquila ou o Cascavel vai dar o bote da cobra? 2-0 Atlético. Eu vou de 1-0. Você falou 1-0 também, né, Vitão? Falei 2. Falou 2, né? Então eu vou de 1-0 pra ganhar sozinho. Eu ia trocar. Se você falasse 1, eu ia trocar. Você viu que é convicção. Eu tô com convicção. Não, então tá bom. Não pode ficar, pode manter 1-0. Eu tô com 2. Então, Atlético campeão na Arena do Baixado. O jogo acontece no domingo. Próximo estadual, Santa Catarina. Criciúma e Brusque. Chapecoense caiu lá nas quartas, inclusive. Só para ressaltar aqui que um dos principais, talvez o principal time de Santa Catarina, né, nos últimos anos, e até se for contar nesse contexto geral. Mas deu Criciúma e Brusque, dois times que estão na Série B. 1-0 Criciúma no jogo de ida. E o segundo com o Brusque mandante. E para mim, o Brusque em casa é embaçado. E para mim, leva 3-1 para o Brusque. Eu acho que esse jogo vai ser 1-1. Eu ia falar... eu também ia falar do Brusque campeão. Eu vou colocar 2-0 pro Brusque. Porque o Brusque realmente é um time bem forte. Às vezes a gente vai pelo histórico. Fala, o Criciúma, de fato, não é o time mais conhecido, mas o Brusque vem fazendo uma boas temporadas recentes, acho que 2-0 Brusque campeão. Pô, então Brusque campeão pra gente, eu também acho que o Brusque o Anderson vai de Criciúma. Né? É o time da Van. O Anderson é traíra, quer ganhar sozinho. Vai de Criciúma. O Anderson, Anderson é diferente, né, meu? Próximo estadual, esse aqui já é resolvido, né? Um dos poucos, ou não sei se... não é um dos poucos, não. Tem 2 que já estão resolvidos, se eu não me engano, que é o Baiano. Bahia campeão ontem, 3-0 com gol de Vitor Jacaré. É o monstro. Ele fez o gol, pediu pra parar, deu a reboladinha. E o Bahia, o Salvador City, né, para os íntimos, o Salvador City, que contratou Torugo, conhecido da torcida do Palmeiras, fechou com o Bahia, vai jogar lá. E o Ademir também, ex-América e ex-Atlético. E, se eu não me engano, uma transferência de mais de 12 milhões de reais, 13 milhões de reais, alguma coisa assim. Salvador City tá tendo dinheiro agora lá, venceu. O Baiano foi mal pra caramba na Copa do Nordeste, mas no Baiano conseguiu vencer. 3-0 no Jacuipense ontem. Queria até rapidamente um breve comentário de vocês também sobre o Bahia, já que essa final tá resolvida. O que esperar do Bahia com esse investimento todo, ou mais uma SAF no futebol nacional, porque tá com dinheiro e contratou um caminhão de jogadores essa temporada. É um time totalmente novo, Bahia. E começou, é o que você falou, começou bem mal o Bahia. Até o desempenho dele aquele jogo contra o Sport, um negócio lamentável que aconteceu na Copa do Nordeste. Eu acho que o Bahia, não sei, pode ser mais um case de fracasso, né? Tem um case de sucesso, case de fracasso de SAF. Apesar de ter contratado bastante, mas a gente vê o Cruzeiro, para mim, igual você disse, o caso do Pesolano, tem algumas questões que mexe um pouco com a torcida, tem que tomar cuidado, tem que respeitar. Não sei como vai ser lá. Não sei se daqui a pouco muda o símbolo, daqui a pouco coloca um símbolo, logotipo de patrocinador, não sei o que vai acontecer. Tem que respeitar, né? Porque tem alguns times que não tem muita história, né? Que
os azuis de Manchester, né? Esses times assim, que aí qualquer coisa vale, né? Só colocar dinheiro é o que dá. Né, Anderson? Nada a declarar. É sobre o atual bicampeão da Premier League. Eu acho que o Bahia tem grandes chances de progredir com o investimento do Grupo City, porque o Grupo City, se você pega o projeto deles no Manchester City, é um clube diferente de outras SAFs que tem lá na Europa. Você pega o Newcastle, o Chelsea, Tottenham, o próprio Manchester United também, que é tradicional e tem donos. Esses donos, eles não fazem bem para os clubes. O próprio Manchester United e os Glazers deixam o time com mais dívida do que... Na verdade, eles pegaram o dinheiro do clube para comprar o clube. Isso já é surreal, o que os Glazers fizeram lá. Então, eu acho que o Grupo City, ele costuma encarar com mais seriedade. Só que, assim, o torcedor do Bahia não pode acreditar que vai virar o Manchester City brasileiro. Não vai ser assim, não. Porque o Mansur gosta do Manchester City, porque o Manchester City está na Europa. Então, a menina dos olhos deles é o Manchester City. O Bahia vai ser como os outros times do Grupo City que estão espalhados pelo mundo. Eles vão fazer uma gestão correta, o time pode virar a ser competitivo, mas assim, não vai ser a potência. Eles não vão investir 100 milhões todo ano no Bahia. Não, eles vão investir o que der, e a menina dos olhos sempre vai ser o Manchester City, porque a dominância deles quer ser no mundo. E o que dá visibilidade no mundo, infelizmente, não é o futebol brasileiro, né? Então, acredito que o Bahia não vai virar superpotência no Brasil, que eles vão investir tanto dinheiro assim, mas eu acredito que o Bahia vai dar um salto, assim como o Red Bull Bragantino deu, de virar um time competitivo, de ficar em quarto, terceiro, segundo, de chegar em finais de competições como a Sul-Americana, brigar por vaga na Libertadores. Eu não acho que o Bahia vai, sei lá, daqui 2 anos já vai ser o campeão brasileiro, já vai ter ganho uma Libertadores. Eu acho que com calma, devagarinho, que é exatamente assim que o Manchester City trabalha, o Grupo City trabalha, que é consolidando a marca nacionalmente para depois dar o outro salto. Eu acho que se o torcedor do Bahia entender isso, comprar a ideia, tem grande chance. Só que o torcedor do Bahia pode ter certeza que vai mudar o símbolo, que vai mudar o nome do estádio para Etihad, provavelmente. Essas coisas o torcedor do Bahia tem que entender, que as cores não vão ser mais vermelho e azul, vai ser azul e pronto. E só uma vez a cada 5 anos eles vão lançar uma camisa retrô, que é a original do Bahia de agora. Vai ser assim, que é assim que eles fazem com o Manchester City, né? Que inclusive era vermelho e preto, e agora as pessoas nem lembram e acham que é o azul royal. Eu sou totalmente contra, só para o que o Anderson falou. É impressionante, igual a questão do Bragantino. Tudo bem, dá resultado em campo, mas tem umas tradições que não tem o porquê, parece que é o ego do gestor de querer mudar. Você vai mudar o símbolo, eu quero colocar minha marca, eu quero isso, não tem motivo, muda hino. O torcedor não gosta, o torcedor gosta da tradição. Imagina você torce pro Corinthians, você que torce pro Palmeiras, pro São Paulo, do nada o cara chega aqui e fala assim, agora não vai ser mais Corinthians, vai ser patrocinador Corinthians, vai ser patrocinador Palmeiras. Ninguém gosta disso, cara, você perde. O mais importante, essa é uma frase do Matt Busby do United, que o futebol não é nada sem os fãs. Então o mais importante, o maior ativo de um time são os torcedores. Quando você desrespeita, igual muitos desrespeito, não adianta você ficar ganhando aí, ganhar título, mas e o respeito, né, que não tem. Então assim, eu acho que precisa ter um pouco mais de respeito, ainda mais no futebol brasileiro, que é muito mais conservador em algumas coisas, que a Europa não é tanto. Mudar coisas aqui não é tão interessante igual, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos e outros lugares. Uma coisa que o Bahia vai ter que se acostumar é que o Bahia vai ter camisa verde, vai ter camisa rosa, porque o Grupo City trabalha assim. Se você olha, as 2 camisas principais do Manchester City são as tradicionais, mas a terceira, que é uma tradição deles, vai ser cores aleatórias. E por falar em hino, eu queria destacar uma coisa engraçada, que o hino do Água Santa foi composto por Naldo Beni, o monstro Naldo Beni. É só isso que eu queria falar. O Wilson falou sobre mudança de hino, e o Água Santa tem um hino composto por um ícone da música brasileira. Pois é, imagina Naldo Beni cantando o hino do Água Santa no Inamar, depois do título paulista, rapaz. Aí Diadema e o Brasil param. E para fechar esse assunto do baiano, passar para o próximo estadual, aqui na América do Sul nós temos 2 exemplos, inclusive, de aquisições do Grupo City, que são o Bolívar, da Bolívia, e o Montevideo City Torque, do Uruguai. O Bolívar, ele tá acontecendo... O que está acontecendo com o Bahia aconteceu com o Bolívar, né? Não mudou as estruturas macro do time, o escudo, o nome,
mas internamente mudaram algumas coisas, que é o que eu acho que vai acontecer no Bahia. Já com o Montevideo City Torque, que era um time menor, inclusive nem era esse nome, era outro nome, virou Montevideo City Torque depois da aquisição do City e mudou completamente. E tanto que lá hoje no Uruguai é um time assim de meio de tabela, mas que começa a querer alcançar coisas maiores, assim como o Red Bull Bragantino, que o Anderson bem disse. Então tem esses dois lados aqui na América do Sul. Bolívar, que não teve tantas mudanças, e o Montevideo City Torque, que mudou absurdamente tudo. E inclusive o escudo do Montevideo City Torque, se você quiser jogar e dar um Google, é exatamente o escudo do City. A diferença é que é um sol no meio, mas a borda é branca, é azul clarinho e um sol no meio, bem estilizado, é bem bonito até. Mas claramente é um Manchester City na América do Sul. Próximo estadual, então, passando aqui para a gente continuar nossos palpites. Esse aí é uma final que, assim, o Ceará virou pai do Fortaleza. Falar com todas as verdades. O Ceará caiu para a Série B, não conseguiu chegar na final do Sul-Americana quando tinha a melhor campanha do ano passado, mas é quase um pai do Fortaleza. Ganhou os 3 jogos esse ano, eliminou o Fortaleza na semifinal da Copa do Nordeste, mas no primeiro jogo estadual perdeu o Fortaleza. Então, queria saber de vocês aí, quem será o campeão? Esse aí, o campeão cearense ou o campeão da capital, que é Fortaleza, né? Aí depende do ponto de vista. E antes de passar aqui também, ó, só para mostrar para vocês que estão nos acompanhando, ó, esse é o escudo do Montevideo City Torque. Você vê o escudo do City aí. Esse aí é o City. É a cuspida e escarrado. Enquanto o Bolívar, que é o escudo tradicional, aquele que não mudou, o Bolívar que inclusive está na Libertadores do grupo do Palmeiras, não mudou absolutamente nada, né? Dá uma arrumadinha no escudo, só para deixar um pouquinho mais moderno, mas o Montevideo City Torque é um exemplo claríssimo da mudança que o City pode trazer. Mas Ceará e Fortaleza, o assunto do momento, esse aí é difícil. Mas a minha opinião, o Ceará é pai de Fortaleza. E para mim o Ceará ainda vai levar nos pênaltis. Vai ganhar 1-0 e vai levar nos pênaltis. Eu acho que vai repetir o placar, só que ao contrário, vai ser espelhado 2-1 Ceará nos pênaltis. Aí nos pênaltis eu não quero palpitar, porque eu acho que vai ser uma doideira esse jogo. Esse jogo sim, eu acho que vai ter muita gente expulsa. Vai ter mesmo depois do jogo, não vai acabar o campeonato. Vai ter aquela discussão, aquela briga no campo. Vai ser aquela loucura que a gente já sabe como vai ser. Então acho que vai ser espelhado nos pênaltis. Eu não consigo ver um favorito nas penalidades. Eu vou diferente, hein? Os dois foram pros pênaltis do Ceará. Não, você não falou quem vai ganhar, Anderson? Ah, você fugiu, não. Você tá louco? Responde aí. Eu tenho 2-1 Ceará no Você me enrolou, pô. Eu pensei que você tinha falado. Eu falei, tá beleza. Quem vai ganhar os pênaltis? Cara, nos pênaltis eu acho que dá Fortaleza. Boa, tá. Vitão já falou, né? Nos pênaltis do Ceará. Eu acho que o Fortaleza ganha no tempo normal. Empate jogando no Castelão. Acho que o Fortaleza vai ser campeão. Será que conseguiu ganhar, né? Tem uma sequência de jogos aí, né? Conseguiu ganhar. Fez o Fortaleza de freguês, como bem disse o Vitão, mas eu acho que o Fortaleza será campeão. E é um time que... Aí eu vejo um planejamento legal, né? Como a gente falou do planejamento que às vezes não é tão legal, que é uma injeção de dinheiro e tudo, mas o planejamento que o Fortaleza faz nos últimos anos, pra mim é o melhor time fora do eixo, né? Fora dos grandes, até valorizando o Nordeste, é o Fortaleza. Bem interessante ver o trabalho que vem falando com o Ceni, com o Vojvoda e tal. O Vojvoda, um dos únicos 2 argentinos aí na Série A do Brasileirão desse ano, porque são 8 portugueses. 8 técnicos portugueses. São Paulo vai voltar, hein? São Paulo vai voltar. Próximo estadual, agora Alagoas. AS e CRB. CRB venceu por 2-0. CSA, que seria, né, hoje uma das forças principais, foi muito mal, não foi nem para semifinal, inclusive, do Campeonato Alagoano. Deu CRB no primeiro jogo, CRB, que é hoje, sim, o principal time do estado, e eu acredito que vença, assim, tranquilamente o Asa, não vai ter parmeirada, né, Anderson? Realmente eu acho que não vai ter parmeirada, eu acho que vai ser 2-0 pro CRB no jogo de volta também, vai se sagrar campeão no estádio Rei Pelé, que a gente perdeu o Rei Pelé, mas a homenagem que a Federação Paulista fez pro Pelé foi absurda. Eu acho que todas as federações pelo Brasil tinham que ter colocado uma coroa do rei em cima das suas taças dos campeonatos estaduais. Ficou muito bonito, hein? Que troféu, hein? Maravilhoso. E esse estádio Rei Pelé, ele já era Rei Pelé, né?
Ele não foi... Teve alguns casos, né, que adicionaram o Rei Pelé. Não foi nem tantos, né? Teve muito na hora da emoção ali, mas esse é um dos que tinha e eu concordo com vocês. Acho que o CRB ganha, pra mim, 3-0 CRB. É igual aquela promessa que fizeram da Portuguesa quando subiu os times grandes de São Paulo e emprestar os jogadores pra Portuguesa. Até hoje tá esperando lá. Não, da Chapecoense, né? Que ia rolar todo mundo e ia emprestar A jogadores. Chapecoense também teve, né? A Chapecoense teve... Teve ainda alguns, né? Mas teve. O Messi mas ia vir, tinha uns papos assim. Mas só de jogar o Juan Gamper lá contra o Barcelona foi magnífico. Aquilo lá foi magnífico. Próximo estadual passando na sua telinha, Paraíba, 13 contra o Souza. O Souza, pois é, o time do dinossaurinho. Um dos escudos mais fofos que tem espalhados pelo Brasil. 13 venceu por 2-1 o jogo de ida. Esse, pra mim, é um jogo muito mais aberto, mas eu acho que ainda dá 13 0-0 o jogo de volta. 1-1 jogo de volta. Eu ia falar também 1-1 com o 13 campeão. E vai manter? Não vai se diferenciar? Eu ia, mas eu vou na... Eu sou o pior dos palpites. Pra quem não acompanha a gente, eu sempre erro. Se eu for na rabeira, se eu for seguir nos caras, pelo menos empatada vai ficar. Então tem que ir. 1-1. Então, 13 campeão pra gente na Paraíba. Botafogo da Paraíba também foi bem ruim mesmo, bem mal no Campeonato Paraibano esse ano. 13 acabou sobrando e acabou pegando o Souza, que eliminou, se não me engano, o Botafogo do Paraíba na semifinal. Em Goiás, primeiro jogo ontem, Atlético Goianiense venceu o Goiás. Outro exemplo de clássico de um na Série B, outro na Série A. O Goianiense venceu. Última partida, inclusive, do Viseu pelo Dragão, que o Viseu vai embora. No meio da final do estadual ele vai embora, simplesmente. Mas deu Goianiense, segundo jogo no Ailé Pinheiro. Mas eu acho que dá 2-0 Goiás e o Goiás vai ser campeão. 1-0 Goiás. Pra mim, agora que legal, agora vou diferente. Eu acho que o Atlético Goianiense ganha de novo. Parece que virou pai do Goiás, paternidade, né, que fala. 1-0 Atlético Goianiense. Então ficou dividido aqui entre Goiás e Atlético Goianiense. Aqui tá bom pra fazer desempate depois. E o último estadual, agora sim, chegando ao fim. Não vou nem fazer o bônus. Não, poderia até fazer o bônus. É que afinal não vai ser agora, né, de Copa Verde, Copa do Nordeste, mas deixa isso pra depois. Tocantins também tá tendo, inclusive, um caso meio infeliz ali que tá sendo investigado de manipulação de resultados no Campeonato Tocantinense. Afinal, deu Capital e Tocantinópolis, 2-1 Tocantinópolis. Eu confesso que eu não acompanho quase nada do Campeonato Tocantins. Minto. Um dos jogos da semifinal do campeonato, eu tava passando no YouTube, apareceu assim lá nos recomendados assim, e eu acessei, era semifinal. Cara, pensa numa grama, assim, a grama dessa altura, assim, e aquela grama dura, verde, e do lado só mato e carro de polícia do lado. Você falava, caramba, não é possível que uma semifinal de estadual, mas são as diferenças que a gente tem no nosso país que acaba combinando com isso. E foi bizarro até de ver. Mas assim, eu que conheço bem pouco do Campeonato Tocantinense, eu vou pelo Tocantinópolis porque eu conheço mais e se eu não me engano, jogou até a Copa do Brasil, não sei se foi desse ano ou do ano passado, que já ganhou o estadual também do ano passado. Então eu vou no Tocantinópolis, eu vou na segurança. Cara, eu não acompanho nada também do Campeonato Tocantinense. Queria ressaltar isso, que a gente acaba ficando meio Nutella, né? Que a gente acompanha muito o Campeonato Paulista, Carioca, que a semifinal é aquela estrutura, aquele negócio, é Allianz Parque, é Morumbi, é Maracanã. Só que a realidade do Brasil não é essa. Tem vários, como todo mundo fala, tem vários Brasils dentro do Brasil. Tem o Brasil que a gente vive que é uma bolha, que os jogadores de futebol ganham fortuna, e tem o resto do Brasil que o jogador de futebol às vezes ganha um salário mínimo, ou até menos do que isso. Então é legal até você ter tocado nesse ponto, porque é uma coisa que a gente acaba ficando numa bolha mesmo, que a gente tá acostumado que o jogador que ganha menos, sei lá, no Corinthians ganha 300 mil reais. Aí você pega o Tocantinópolis, 300 mil reais, você paga basicamente o ano inteiro de folha dos caras. E eu não tenho muito o que palpitar, porque eu não acompanho, eu não sei a situação dos times reais, então eu vou repetir o placar aqui, vou dar 2-1 pro Tocantinópolis. É interessante esse choque, né, de realidade, bateu no próprio jogo do Água Santa e Palmeiras, porque você fala quando a gente assiste, né, o campeonato, a Bzinha, né, que não é nem A1, A2, A3 do Paulistão, você vê que é diferente, né, a estrutura de time, etc. Eu até
recomendo o pessoal que tá assistindo para acompanhar. Tem pessoa que não gosta muito do Cartoloco, né, que participava da Globo lá e tudo. Ele tem um canal do YouTube, ele mostra a realidade de alguns times. É sensacional, assim, você vê o futebol mesmo, né, em sua essência. Você vê o que os caras fazem ali. Às vezes o cara tá trabalhando até às 11 para jogar às 4 da tarde. Então, assim, é uma coisa totalmente diferente do que a gente vive aqui. E sobre manipulação também que você disse, me lembrou o caso do André Luiz, né, do Ituano, que foi afastado do jogo contra o Palmeiras. Teve um problema de manipulação de resultado quando ele tá jogando no Sampaio na Série B, na última rodada, e ali ainda tá sendo investigado, então nada de ser culpado ou não, mas só falo o nome dele porque ele foi afastado ali. Então, assim, esses casos aí estão cada vez mais fortes, né, no Brasil, e sendo direto sobre o resultado também não acompanho de fato, mas acho que o Tocantinópolis deve vencer porque ele disputou recente a Copa do Brasil. Eu lembro dele contra algum time que eu não vou lembrar de cabeça agora, mas de fato a gente acompanhou algum jogo do Tocantinópolis e por isso, por essa memória, eu vou colocar 1-0 para ele em casa. Se eu não me engano, foi contra o Atlético Paranaense, Tocantinópolis. Se eu não me engano. Se eu não me engano, foi esse confronto. E também, para a gente falar das diferenças que tem no Brasil, depois, para ver as diferenças também do futebol mundial, acompanhe qualquer jogo de qualquer final da Liga dos Campeões da Oceania. Eu brinco com o Renato. Porque, assim, uma das finais que eu vi, eu não lembro que ano que foi. Auckland City, que sempre vai, né? Sempre ganha lá o Campeonato da Oceania e vai para o Mundial de Clubes. A final, se eu não me engano, era um domingo, meio-dia, horário lá na Nova Zelândia, em um parque. O pessoal estava fazendo piquenique e a final da Liga dos Campeões do continente estava acontecendo na frente deles. E o pessoal fazendo piquenique sentado na grama. Então, assim, o futebol é vivido de várias maneiras diferentes, como a gente vive, às vezes, em bolhas que realmente é um espetáculo, como acontece aqui em São Paulo, por exemplo, que é onde a gente mora, né? A gente está mais próximo. E como acontece em outras partes do Brasil e em outras partes do mundo. É muito louco isso, mas é tudo futebol. É tudo farinha do mesmo saco, é tudo futebol. Todo mundo tem que correr atrás da bola e fazer o gol, passar da linha para fazer o gol. É isso. Ô Vitão, só complementando a informação, foi realmente na Copa do Brasil do ano passado, eles eliminaram o Náutico, olha aí, eliminaram o Cascavel, que é finalista hoje do Campeonato Paranaense, e enfrentou o Atlético Paranaense. Foram 2 goleadas, eu lembro porque foram 2 goleadas. Uma foi 4-0 no jogo 2 e no primeiro jogo foi um 5-2. Então foram 2 jogos de muitos gols. O Atlético Paranaense ganhou os 2 e nesse 5-2 o Tocantinópolis chegou a fazer 2-1, que era o primeiro jogo lá jogando em casa, fez 2-1 de virada, depois fez 2-2 e depois o time do Atlético Paranaense fez 5-2, mas foram jogos importantes, e eliminando o Náutico e o Cascavel. Então, assim, fez história, por isso que a gente lembra do Tocantinópolis recentemente, e por isso será campeão, o Cravo agora será campeão do Campeonato de Tocantins. Favoritaço. Bom, o giro dos nossos estaduais, nossos palpites acabaram, depois vão ter os cortes, vamos ver quem acertou mais semana que vem, porque os outros estaduais, como vai aparecer na tela aí, ou estão em andamento, ou nem começaram, para você ter noção. Tá aparecendo aí, ó, o Campeonato Acreano tá no primeiro turno, o Amapaense, o maior do Brasil, como a gente tava falando, só começa no dia 10 de maio. Até agora não rolou a bola lá, tá parada. No Amazonas tá na semifinal. Distrito Federal tem a final, né? Verdade, Brasiliense e Real Brasília, que ainda não foi nenhum dos jogos, né? Foi definido agora. Então esse aí eu vou deixar a gente ileso de dar palpite. Espírito Santo tá na semi, Maranhão. O Maranhão foi campeão, assim como o Bahia ganhou no Baiano. O Maranhão, se não me engano, foi o primeiro campeão estadual, que foi, acho que já faz até 2 semanas que foi essa final, Maranhão e Motoclube. Se eu não me engano, foi Maranhão e Motoclube. Acho que nem o Sampaio chegou na final, se eu não tiver enganado. Mato Grosso do Sul, semifinal. No Pará, está nas quartas ainda, que foi definida semana passada também, se eu não me engano. Pernambucano está na segunda fase, que é uma quarta de final, né, que é o confronto do terceiro, sexto, quarto contra o quinto. Sport e Retrô avançaram, inclusive, para a semifinal. Rio Grande do Norte está na segunda fase, que são 4 times, se eu não me engano. ABC, América, Potiguar de Mossoró e Santa Cruz de Natal. Rapaz, eu tô monstro, hein? Tô bichão. E acertou, tá? Você acertou só pra... A classificação? Acertou o Maranhense, o Motoclube foi campeão
dia 26, perdão, o Maranhão foi campeão em cima do Motoclube nos pênaltis, dia 26/3, ou seja, a enciclopédia dos estaduais tá Não, eu tô um nojo. Cara, eu tenho um probleminha, não é possível. Eu não tô vendo nada, eu juro pra vocês, não tem nenhuma aba aberta que eu tô vendo. É porque eu vou passando assim, tipo, eu adoro ver, tipo, a tabela assim, ver como é que tá, e é louco. E aí vai lá, pergunta, qual que é a fórmula de Bhaskara? Como é que faz o... Quais são os 6 princípios do jornalismo? Qual a pergunta que tem que ter no lead? Aí não sabe. Aí esquece. Ah, não. Aí pergunta a final do Tocantinense. O cara sabe. De cabeça. Simplesmente o viciado em estaduais. E acabando aí, o Rondônia tá na primeira fase, Roraimense está no primeiro turno e o Sergipano está na semifinal do Sergipe, que era para ter passado pelo Botafogo na Copa do Brasil, para ressaltar. Pra gente fechar, então, o nosso podcast extraordinário, que agora sim está no fim. Já demos nossos palpites, já falamos sobre os principais estaduais. Tem um ponto extra agora que eu quero dar para vocês. Ponto extra. Ponte Preta e Novo Horizontino, final da Série A2 do Paulista. E os dois times, inclusive, subiram para o Paulistão do ano que vem. Estão de volta, caíram e voltaram, né? Fizeram bate e volta. O primeiro jogo, se eu não me engano, é quarta-feira agora. O segundo jogo já vai ser no sábado, ou seja, teremos um campeão. Eu quero saber de vocês, Anderson Wilson, Ponte Preta e Novo Horizontino, quem vence a A2? Para acabar. Novo Horizontino. Boa. O Ponte Preta que será campeã da A2. O jogo, só para confirmar aqui, Vitão, acertando todas, quarta-feira, 6h30, primeiro. E o segundo, sábado, 3 da tarde. Passa no YouTube, né, da Federação Paulista. Eu assisti alguns jogos da Ponte Preta, bem interessante. E tem o Matheus Jesus, tá jogando muita bola e que deve voltar ao volante pro Corinthians, né? Então o Corinthians pode recuperar um dos craques dessa Ponte Preta que para mim sobe. Vou colocar... São 2 jogos, né? Eu acho que a Ponte, primeiro jogo fora de casa, ganha de 1-0, segundo jogo 2-0 em casa. Bom... vou ter que colocar o coração aqui. Eu não queria que a Ponte vencesse. Tenho meus motivos. Mas pra mim vai dar a Ponte Preta. Acho que a Ponte Preta vai ganhar. Inclusive, lógico, nem sei se estão assistindo ou não. Quero agradecer demais a Fernando Farias, lá da produtora, o próprio Raoni Pacheco também, JV, que tive o prazer de comentar Noroeste e Novo Horizontino no último sábado, o acesso do Novo Horizontino, do gênio, do Mr. Eduardo Batista, monstro sagrado. E todos os jogos estão lá no YouTube do Futebol Paulista ou no YouTube do Paulistão. Mas eu acho que as finais da A2 vão passar no YouTube do Paulistão, que é o canal principal da FPF. Então, acompanhem lá, você que gosta de futebol. E vai ser uma final interessante. 2 times de Série B, inclusive do Brasileirão. Vai ser uma final interessante, mas para mim dá a Ponte Preta. Não queria, nem um pouco, mas vai dar a Ponte Preta. Nesse momento que o Brasil faz 3-1 na Colômbia, no Sul-Americano Sub-17, hein? 3-1, Dali Brasil, ganhou, tá 4 pontos. Bora conquistar mais um. Só uma coisa, Vitão, a torcida da Ponte Preta, que é gigantesca, @Vitor Moura, Vitor Moura, mande direct. Aqui, cada semana um vai arrumar uma briga com a torcida. A torcida do Fluminense já me odeia, agora a torcida da Ponte odeia o Vitão. Vou jogar quietinho aqui. Eu vou comprar. Só uma coisa. Quando o Red Bull Bragantino não era Red Bull e jogava Campinas, era o maior. Só isso. Só agora queria dizer duas torcidas, se ele conseguir atacar a Ponte Preta e o Guarani. Já diria o Neto que quando você vai lá no Moisés Lucarelli, não mexa com a torcida e cuidado com o céu para não cair aí água estranha. Fica tranquilo. Passando em Campinas lá, a gente se acerta. Ponte Preta vai ganhar 2, já falei, vai ganhar 2. Já voltou atrás, Anderson. Já não vai ganhar. Vai ganhar. Vai. Perfect.